Falaremos em nossa aula de geografia um pouquinho sobre os dois principais movimentos populacionais brasileiros. Como a imigração dos africanos para cá foi forçada, sabe-se muito pouco sobre a origem desses povos, pois o Brasil ele foi colonizado pelos europeus, portanto é um país constituído também pela imigração. A imigração portuguesa para o Brasil ocorre desde o início da colonização. E é muito importante lembrar que os portugueses foram os nossos colonizadores. Já a imigração africana, infelizmente, os povos africanos vieram para o Brasil por conta da sua escravização, né? Eles eram muito escravizados e eles vieram para o Brasil em uma migração forçada. Entre os anos de 1531 e 1780, vieram para cá, para o Brasil, cerca de 1.800.000 pessoas de diversos lugares e culturas da África. Durante essa viagem, dentro de um pequeno navio, nós tivemos um símbolo de resistência e tradição feminina, ou seja, as bonecas Abayomi. Eram bonecas que faziam parte da cultura africana e foram trazidas para o país durante o transporte dos escravizados entre a África e o Brasil, para acalmarem seus filhos durante as terríveis viagens a bordo dos tumbeiros, dentro de um navio muito pequeno, de pequeno porte, que realizava esses transportes. As mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e, a partir deles, criavam essas pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam de amuletos de proteção. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas como Abayomi, um termo que significa muito para eles. Encontro precioso em Iorubá, uma das maiorias etnias do continente africano. As bonecas não têm costura alguma, apenas nós e tranças. Não possuem demarcação de olhos, de nariz e de boca. Isso para favorecer o reconhecimento de múltiplas etnias africanas. Os quilombos brasileiros e os espaços de resistências teve origem aqui no Brasil, colônia, e eram áreas ocupadas pelos escravos que fugiam dos engenhos. A palavra quilombo é originária da língua banto e significa fortaleza, que marca os espaços de luta, de resistência e de liberdade para os africanos e afrodescendentes. Existem também outras nações imigrantes. Além dos portugueses, outros povos migraram para o Brasil, principalmente a partir do século XIX. O país recebeu muitos imigrantes que vieram para cá em razão das dificuldades econômicas e políticas vivenciadas em seus países de origens. O fluxo de imigrantes aqui no Brasil foi muito. Além das migrações históricas que ajudaram na formação do Brasil, é importante destacar que os movimentos migratórios ainda são intensos no Brasil e fazem parte da transformação constante em nosso espaço geográfico. Pessoas de diferentes nações migraram para o nosso território brasileiro e até hoje continuam essa imigração aqui no Brasil. A migração interna no Brasil é um movimento populacional muito intenso. Agora, através dessa explicação, peço que vocês peguem a apostila na página 23 para que possamos responder às atividades juntos. Número 1. Leia as frases e complete as lacunas. A imigração dos povos africanos para o Brasil
durante o período escrovata é um tipo de migração forçada ou espontânea, né? O que vocês vão colocar aí? Se essa imigração dos africanos aqui no Brasil, ela foi forçada ou ela foi espontânea? Eles vieram porque eles quiseram ou eles vieram para o Brasil por conta de problemas que eles tiveram no país de origem deles? Letra B. A imigração japonesa para o Brasil é um tipo de migração espontânea ou forçada? Os japoneses, eles vieram para o Brasil forçados ou eles vieram porque eles quiseram? Exercício 2. Cite pelo menos 2 nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil nos fluxos migratórios, no final do século XIX e início do século XX. Então, nós temos várias nacionalidades, né? Nós temos, por exemplo, os alemães, os espanhóis, italianos, japoneses, sírios, turcos, portugueses. Vocês vão escolher 2 desses que a professora falou e citar aí. 3. O que são bonecas Abayomi? Ah, isso vocês sabem, né? Então, como elas são feitas, o que são, como elas são feitas? 4. Por que essas bonecas eram tão importantes para os imigrantes africanos? Qual a importância dessas bonecas para os africanos? E 5. De quais países vieram os povos africanos que migraram obrigatoriamente para o Brasil? Pinte esses países no mapa. Vocês têm que pintar os países africanos que migraram obrigatoriamente para o Brasil. Bons estudos e até a próxima aula.